Lembra que eu comecei no vídeo passado, 150, falando do padre Cícero, que inclusive estava na rede e era criança quando escuta a voz. Agora o padre Cícero era padre. Agora o padre Cícero era padre na cidade de Crato, ou Crateus, como queira Crato. E o padre Cícero, na cidade, como normalmente aquelas cidades faziam, tinha os seus distritos, vários distritos, várias vilinhas. E o padre, normalmente, naquela cidade, ele ia nos distritos. E nos distritos, geralmente, tinha uma capelinha, ele celebrava a missa, às vezes batizava, às vezes fazia casamento, e assim por diante. E num dos distritos que o padre Cícero foi convidado para ficar aquele fim de semana, ele ficava lá uns dias, foi o distrito de Juazeiro. Era distrito ainda, Juazeiro. E o padre Cícero vai lá, celebrou a missa, fez os batizados, os casamentos, ia ficar o fim de semana lá. E como a gente sabe, o Nordeste é muito quente, o Ceará é um estado quente também. E lá na casa paroquial vizinha, lá na capela, tinha casa paroquial, ele estava deitado numa rede. E aí, o padre Cícero, agora, ele recebe a visita de um ser espiritual. Ele tem a vidência. A mediunidade da vidência aparece nele, aparece o espírito e diz para ele mudar para Juazeiro e fazer toda a base do trabalho dele em Juazeiro, que era ordem do alto para ele. E o padre Cícero vê esse ser e esse ser desaparece. Diz isso para ele, desaparece. E ele fica pensando, mas como é que eu posso ficar em Juazeiro se eu sou padre do Crato, lá do Crato? Não tem condição, porque eu tenho que obedecer a ordem que vem lá do Vaticano. E o padre Cícero fica impressionado com aquela informação e o padre Cícero volta para Juazeiro. Terminou o trabalho dele, na segunda-feira volta. Volta para Crato. Quando ele chega em Crato, o bispo disse para ele, olha, recebemos uma carta do Vaticano nomeando você padre em Juazeiro. Ele tinha sido nomeado para padre em Juazeiro. Ele recebe o aviso antes e é nomeado. Aí ele vai para Juazeiro. E aí que começa a deslanchar uma série de coisas. Porque o padre Cícero se transforma numa liderança popular fantástica. Porque o padre Cícero tinha uma capacidade mediúnica fantástica. E as pessoas começavam a procurar ele, e ele ia resolvendo o problema. E começou a vir gente de todas as regiões, depois de outros estados, do Nordeste todo procurava gente. E você sabe que na igreja é assim. Se o padre começa a destacar mais do que o bispo, ele transfere porque dá problema. Se a madre, uma freira destaca mais do que a madre, é problema. Isso aconteceu com a irmã Dulce. A irmã Dulce foi expulsa da congregação dela. E ela continuou freira, depois aceitaram de novo. Igual o padre Cícero foi expulso da igreja, depois aceitaram de novo. Mas aí que está, quando o bispo ele começa a crescer muito, o bispo quis transferir ele. E o padre Cícero era um homem teimoso. Ele disse, olha, ele partiu do raciocínio assim, José estava em Israel e recebeu a visita de um anjo no sonho dizendo para ele, fuja para o Egito que querem matar a criança. E ele foi para o Egito, levou Maria e a criança para o Egito. Ele ficou no Egito até a criança completar lá 7 anos, porque o anjo apareceu para ele e disse, pode voltar, saia do Egito e volte. Aí ele dizia para o chefe dele, os bispos, eu só vou sair daqui quando o anjo que apareceu disse para eu ficar aqui, aparecer para mim e dizer que eu posso mudar. Enquanto ele não disser que eu não mudo, eu vou fazer igual a José, vou ficar lá no Egito até
o dia que mandarem eu vir embora. Enquanto não mandarem, eu vou ficar aqui. Isto começa a criar uma desavença nele com a chefia da igreja. E ele era teimoso e foi em frente. Mas isso, cada vez a igreja revoltada com ele, as chefias, mas cada vez a multidão procurando o Padre Cícero. Era multidão, mas era muita gente procurando o Padre Cícero. E isso deixava mais enfurecido as lideranças católicas dele. Nessa época, por isso que teve muitos livros falando mal do Padre Cícero, feitos por padres na época, porque era um sentido de falar da teimosia do Padre Cícero. Mas o Padre Cícero é, sem sombra de dúvida, um dos maiores médios que o Brasil conheceu. Nós vamos conversar mais sobre o assunto. Até o próximo encontro, que eu vou ainda continuar falando do Padre Cícero para o nosso aprendizado.